E este dia vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal da Cura comigo, Paty Kovacic, esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, com esse convite para terminarmos esse dia com reflexões aí, que vem do mundo das terapias naturais, práticas integrativas, filosofias de vidas. São reflexões que mostram e comprovam e permitem até que a gente transforme a nossa vida, transforme a forma que a gente se relaciona com o mundo, se relaciona com as pessoas, e tudo isso eu sempre faço, né, aquele convite para buscarmos transformar e viver essas experiências de forma amorosa, de forma respeitosa, conosco e com o mundo, procurando vibrar, procurando agir da forma que desejamos ver, replicando, né? Às vezes a gente espera muito o estímulo externo e esquece que esse movimento pode começar conosco. Não digo, né, ouvintes, às vezes tem um dia que a gente precisa de um empurrãozinho, assim, né? Tem um dia que a gente precisa de um aconchego, mas aquele dia que a gente está disposto, aquele dia que a gente acorda sabendo que ele vai ser diferente, que você é suficiente porque você é suficiente, faça por si, né? Busque cultivar e construir esse caminho. Então, aqui no Portal da Cura, o meu convite é esse, é vocês se permitirem também a ouvir novas histórias, a ouvir aí depoimentos e hoje técnicas, teorias que permitem que a gente alcance o nosso máximo. Então, hoje é com muito carinho que eu trago um assunto especial. É o Reiki, e eu vou falar de amor, de autocuidado, de autopreservação, tudo isso que eu, Paty Kovacic, adoro conversar com vocês ouvintes através do Reiki. O Reiki não é só especial porque é uma ferramenta potente. O Reiki também me ajudou muito, gente. Eu agora estava lembrando essa semana coisas que eu aprendi, lições que eu aprendi ao longo desses 3 anos que o Reiki entrou na minha vida, logo no começo da pandemia. Um momento que eu estava sozinha, fragilizado como todos também estiveram, e alguns podem estar ainda, mas eu precisava encontrar meios que eu sabia que eu seria capaz de me cuidar sozinha dentro de casa. A partir do momento que eu me permiti viver o Reiki, iniciei o Reiki ali, os primeiros passos, nos primeiros meses no Reiki 1, que a gente vai ouvir o que é tudo isso, tá bom? Eu pude perceber que essa ferramenta de tão simples, tão potente, eu poderia também cuidar de outros, estando junto ou distante. Então, olha que incrível. É um amor que eu posso falar que ele é incondicional, é um amor que está aí atribuído às nossas vivências, ele está aí no universo, de graça, já faz parte da vida. De alguma forma a gente se afasta dessa conexão, se afasta desse potencial, e hoje a gente vai conversar sobre como se reconectar com isso, como entender, né, enxergar. Eu sei que não dá para enxergar, né, Rô, e o nosso professor vai explicar, mas como enxergar esse amor e como, né, se permitir viver esse amor e aí transformar um pouquinho do seu dia e gradualmente da sua saúde mental, corporal, como eu falei, do seu meio aí, nas suas relações, porque também impacta nisso, e gradualmente, quem sabe, né, permitir que os outros também vivam esse amor dessa forma, e quem sabe nesta ferramenta. Quem costuma me ouvir sabe que eu trago todos os sábados um assunto escolhido com muito carinho. Este assunto, minha gente, eu tenho evidências de que é bom, eu tenho evidências de que tem seu efeito, mas lembrando, não é uma verdade absoluta. Então esteja de coração e cabeça aberta para essa conversa, veja o que faz sentido, o que ressoa a verdade, vai atrás. Pratique, xerete, veja os nossos vídeos aqui no canal da Paty Kovacic, que eu estou ali dentro do YouTube, estou no Instagram. Vejam os vídeos deste convidado, que ainda nem falei dele, mas é muito querido, ele que é professor, tem uma escola chamada Anima, ele é o Rodrigo Zanetti. Então já ficam com esse nome na mente, também tá no Instagram, tem um canal repleto de conteúdo no YouTube, ferramentas incríveis, desde meditações simples, mantras mais potentes e outros vídeos dentro das pautas que a gente vai trazer hoje. Ele é muito querido e também já escreveu aí muitos livros dentro das suas aulas, e um desses livros, ouvintes, ele vai oferecer para vocês de forma gratuita para quem participar através aí do telefone conosco, interagindo com o nosso assunto ou trazendo depoimentos que vocês sentiram através da nossa conversa, tá bom? Então, para quem quiser participar aqui do nosso programa ao vivo, o telefone da Vibe Mundial é 3262-4490.
3262-4490, 31710221. 31710221. Opa! E o meu telefone, anote já, do WhatsApp, é 11, porque estamos em São Paulo, é 955955465. 955955465. E o Kovacic, que vocês ouvem todos os sábados aqui, eu vou soletrar, anota aí, você escreve desse jeitinho, é K-O-V-A-C-S-I-K. K de quilo, O, V de vaca, A, C, S e K com o Kovacic. Vocês vão encontrar todos os meus canais digitais e também vão encontrar muito sobre um assunto querido que estamos aí todos os sábados trabalhando um pouquinho dele, que é o método Kovacic, esse tratamento natural de forma gratuita, ofertada por boa parte dos pontos de atendimento, que hoje já são mais de 100 no Brasil, destinado a pacientes com câncer. Mais uma vez, é um tratamento natural, sem efeito colateral, ele é integrativo, então ele pode interagir com outros tratamentos, como ele acaba potencializando os tratamentos destinados a pacientes com câncer. Se você quiser conhecer mais, tem um material no meu canal, e também se você quiser se aprofundar e conhecer os pontos de atendimento como um simpatizante da causa ou para indicar para alguém ou viver o tratamento, anote o site aí, é www.aemk.org.br. E por último, não menos importante, eu gostaria de lembrar que o nosso programa, que tem esse objetivo de trazer esse potencial de acreditar e de que é capaz de enxergar a vida diferente, então o potencial seu, próprio, individual, de transformar a sua vida, transformar as suas relações, tem o oferecimento do Instituto Clínicos, o Instituto de Oftalmologia, localizado aqui na Avenida Paulista, esse instituto que trabalha para melhorar a visão, e agora eu falo visão física, turma. Então é isso aí, o Instituto Clínicos, localizado na Avenida Paulista, ele tem médicos, uma equipe extremamente competente, destinado a pacientes que têm catarata, glaucoma, doenças da retina ou que estão em investigação e precisam de uma outra opinião, uma opinião mais segura e mais precisa. Não só tem uma equipe médica competente, mas toda a equipe de apoio também tem toda uma forma de aconselhar, aconchegar e tratar toda a assistência durante essa anamnese, essa investigação, e também, se for caminhar para tratamentos clínicos e cirúrgicos, você está sempre amparado durante todo o processo. Se precisar de mais informações, por favor, mande um WhatsApp, encaminho tudo para vocês. Mais uma vez, meu telefone é 955955465. 955955465. Agora, sem mais delongas, eu preciso trazer essa voz para compartilhar aí com vocês um pouquinho da doçura e do conhecimento desse professor, desse mestre, ser humano maravilhoso, Rodrigo Zanetti. Então, seja muito bem-vindo, Rô, mais uma vez ao Portal da Cura com a gente, aqui com os nossos queridos ouvintes na Vibe Mundial. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paty. Obrigado. É um prazer estar aqui, mais uma vez, podendo trazer palavras boas, né? Porque a gente sabe que hoje tá um pouco difícil, né? Justamente. Mas é bom, assim, esse horário, esse canal que você faz, assim, é justamente um portal de cura, né? Nossa, então, parabéns. Parabéns. Ai, gente, eu fico até acanhada. Ele é maravilhoso, mas obrigada por parabéns por esse reconhecimento. Você faz parte dessa minha caminhada. Tem 3 anos que você me iniciou no Reiki, tem um pouquinho mais de 3 anos que eu tô aqui na Vibe Mundial. E você começou falando uma coisa que é tão simples, ouvintes, mas eu sempre falo com eles, Rô, a palavra, né? O poder que a palavra tem. Às vezes a gente fala espontaneamente, sem pensar, ou na lata, como posso falar, analisar aquela emoção do momento, e você muda toda uma situação, né? Você acaba levando uma situação para onde você não desejava. Então, como é importante a gente parar para se conhecer, né, para perceber as emoções que a gente tem sentido no dia a dia, para entender como cuidar dos nossos sentimentos com mais carinho. E uma das coisas que o Reiki faz é trazer essa calma, né, essa leveza, essa clareza de pensamento. E eu queria que você falasse dessa ferramenta, eu queria que você falasse desse caminho, exatamente com o que você está sentindo agora no coração. Na verdade, assim, eu tenho percebido bastante, dentro dos atendimentos que eu faço, graças a Deus eu estou fazendo bons atendimentos semanalmente, assim, lá no meu espaço, e eu tenho percebido o quanto que as pessoas estão doentes, assim, não doente também fisicamente, mas doente emocionalmente, o pessoal com um pouco mais de idade que, por causa da nossa própria cultura, não aprendeu
a se cuidar, Uhum. não aprende a se observar, não aprende... E eu tenho batido numa tecla há algum tempo, assim, bem importante, que é a importância da dieta. E aí eu não vou falar de dieta de comida, Uhum. porque também a gente sabe que é bom se alimentar bem, né? Mas eu vou falar um pouco da dieta que é a dieta de vida. Então, eu considero, dentro dos cursos que eu dou, eu considero a dieta como tudo que você absorve. Então, como você falou, a palavra ela vem pra gente, a palavra ela emite onda, essas ondas vêm pra gente. Então, como estão as palavras que você está ouvindo, como estão os livros ou as revistas que você está lendo, os filmes que você está assistindo, como está o creme que você passa no corpo. Tudo isso faz parte da sua dieta. Então, se você tem uma dieta, vamos chamar de uma dieta pobre, que não tem vitamina, nem vitamina espiritual, vamos chamar assim, que te põe para cima, você vai adoecer também. Então, é muito importante a gente voltar, às vezes, para o início. Às vezes a gente, estava até falando com você, né, assim, a gente vai avançando no papo, mas assim, às vezes a gente tem que voltar para o início, porque a gente tem que observar como é que está o nosso entorno. A terapia integrativa fala sobre isso, principalmente. Então, assim, se uma pessoa está doente na tua frente, pergunta como é o ambiente que ela vive. O ambiente que ela vive também faz parte da dieta dela. Eu não estou falando de uma coisa com dinheiro ou não, mas se a sua casa está limpa, se você tá com pessoas que estão falando coisas legais para você, ou se você tá com gente que fica o tempo inteiro com um relacionamento abusivo com você, prejudicando sua mente, prejudicando seu corpo, prejudicando seu espírito. Então, a gente tem que observar isso. Então, acho que o que mais hoje eu tenho observado é o quanto que as pessoas estão com uma dieta fraca. E também alimentar, né? Mas de práticas mesmo, assim, do dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, e até em vários cursos que não tem nada a ver com isso, eu ponho esse assunto. Que é importante. Porque é um dos principais, assim, né? O começo, é a base. Então, o que a gente está comendo? O que a gente está consumindo? Então, o que eu tô lendo? O que eu tô vendo? O que eu tô... Como você está se nutrindo. Exato. Né? Se você fala de dieta, ouvintes, a gente está falando de nutrição. Como você nutre a sua vida. E é interessante, né? Porque eu vou brincar com a palavra de dieta, então a gente está falando de... se a gente pensar, né, por cima da palavra dieta, a gente vai falar de comida. Nem comida, que é o básico que a gente vai cuidar, a gente observa. Né? A gente come muito rápido sem perceber a mastigação, sem perceber a qualidade, sem perceber a variedade, enfim. Nem a comida por si só, que a gente tem a consciência grossa de que é a nossa alimentação, que é a nossa nutrição, a gente cuida. E a gente acaba se distratando com todo o resto. Então, você tem total razão de pensar que a gente tem que seguir, tem que começar desde o comecinho, né? Que é passar como falam, o pano no chão da casa. Exato, e tem a questão, e aí falando um pouco da alimentação... É muito legal. Como é absurdo quando você fala para as pessoas que o alimento também tem energia espiritual, que é uma coisa que a gente não observa. Sim. Então, assim, por exemplo, o que tem mais energia espiritual? Um alimento ultraprocessado ou uma maçã que você acabou de pegar para comer? Uhum. Né? Então, assim, a energia espiritual do alimento, ela também alimenta o nosso espírito. Então, a gente tem que observar tudo, todos os aspectos. A sociedade hoje está sendo construída para que a gente não se observe, para que a gente observe mais o externo. Então, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, todas as redes. É para você observar o que o outro está fazendo, você absorver a informação do outro. Mas a gente está faltando um pouco entender como é que está a nossa informação pessoal. Assim. O que eu estou passando, o que eu estou vendo, como é que está o meu ambiente. Porque aí nasce o vazio e as angústias, né, Rô? Com certeza. Que é o que você estava falando sobre as pessoas hoje. Com certeza. Que é a síndrome da rede social. Que é você fica o tempo inteiro se comparando com os outros eles estão tirando uma foto de uma situação que muitas vezes não é verdade, e você fala, nossa, essa pessoa já leu 15 livros naquele mês e eu não consegui nem terminar o meu. Aí você fala, mas é verdade isso ou não é? Sabe? Então, assim, é isso. É como você está se nutrindo. Você está se nutrindo de um monte de mentira que está na rede social, ou você está se nutrindo de informações suas? E aí a gente sai do reiki e vai para o mindfulness, que é como você fazer a auto-observação, você tá ali de corpo presente em tudo que você está fazendo. Uhum. Então,
todas essas terapias, querendo ou não, elas estão super interligadas. Sim, são complementares entre elas. Exatamente. Né? Assim, o Reiki, ele ensina, quando você vai para outros aspectos do Reiki, e é engraçado o quanto meu espírito sempre pede para falar sobre Reiki. Assim, você sabe que eu faço várias outras terapias, né? A última vez que eu rovei, a gente tentou interagir com outras técnicas, porque o assunto era bem pontual, mas a gente volta pro Reiki. Não tem como, porque assim, o Reiki, ele vai falar pra gente que ele é uma ferramenta tão potente que hoje, vários vídeos que eu tenho feito no canal do YouTube, assim, são sobre o Reiki, respondendo perguntas da internet sobre Reiki, porque como muita gente tem, dá uma banalizada, mas quando você se aprofunda, você percebe qual é a potência dessa ferramenta. Sim. Né? Sim. Assim, de harmonizar o ambiente, harmonizar o seu corpo, realmente de fazer transformação. Então, como os clientes eles reagem quando você começa a aplicar Reiki, como você falou, na pandemia. Na pandemia, eu tive a sorte de iniciar mais de 100 pessoas na pandemia. Eu tive a sorte de ser uma das 100. Mas assim, eu iniciei em grandes volumes, fiz em turmas menores também, porque é o que o mundo estava pedindo. E aí eu fui atrás, e as pessoas vinham pedindo, fui fazendo iniciação, e gerou muito autocuidado. Então, as pessoas elas tiveram a oportunidade de se cuidar. Essa foi minha busca na época, né, Rô? Sim. E o que foi surpreendente, o que eu falei aqui na introdução do programa, né, para quem se conectou agora na Vibe Mundial, estamos no Portal da Cura, comigo Paty Kovacic e Rodrigo Zanetti, convidado maravilhoso, falando do Reiki. E no começo do programa eu falei que eu estava em casa, me recuperando do Covid, logo no começo eu falei, o que eu posso fazer para trazer calma para minha cabeça e a esperança que eu sou capaz de me recuperar fisicamente e também de restabelecer minha vida. E apareceu o Reiki. Sim. E eu lembro como você estava, a situação que você estava, por causa da Covid mesmo, você ficou mal por causa da Covid, mal, assim, muito mal. Mal. E fora de sintonia, né, Rô? Exatamente, mas faz parte, porque gerou para você um despertar, assim, né? E esse seu despertar, ele foi bem profundo. E quando a gente começa a falar sobre o Reiki, e aí o Reiki como uma terapia complementar, para mim, que eu sou reikiano desde 2005, vai fazer 20 anos que eu sou reikiano. Ele tem 25. Não, tem 38, eu vou fazer 39. Mas desde o início, eu percebo o quanto o Reiki ele mudou a forma que eu vejo a vida. Até por causa de experiências que eu tive. Então, assim, de fazer Reiki em pessoas que estavam no leito de morte, para ajudar essa pessoa a se desprender. Então, assim, são várias experiências que eu tenho relacionadas ao Reiki, pessoas, enfim, assim, ficando... É que começa a ficar muito espiritual o negócio, mas, assim, às vezes... pessoas que passam por processos durante a iniciação, coisas diferentes, assim, sabe? Mas sabe, eu vou até fazer um comentário em cima do que o Rô falou. A gente está falando de uma técnica que está na palma das suas mãos, ouvintes. Exato. E aí, quando a gente começa a falar de amor e de olhar para si e olhar para o próximo, Rô, não tem como você fugir do espiritual. Não tem. Porque ninguém tem uma elevação de tal sutileza e com tanta potência sem considerar o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra. Exato. Então, é um monte de corpo aí, né? Esqueleto, músculo e sangue andando por aí com uma cabeça pensante, turma, mas a gente tem um propósito de estar aqui, né, Rô? Sim. A gente tem um propósito de elevação, que é parte do seu individual, ouvintes, mas preste atenção, ela não se dá sem o coletivo. Então, sem se você se conhecer, ouvintes, sem se você se respeitar, e o Rô falou aqui sobre a questão de cultivo da própria casa, essa dieta, né, que é nutrir as relações, então cuidar de tudo isso, sem você se aprender a se respeitar, como primeiro passo para respeitar o próximo, sem você aprender a se cuidar, para então poder olhar e poder cuidar do próximo, sempre respeitando o limite, né, Rô? Sem palpites, né, sem imposições, mas respeitando o espaço do outro, não existe uma elevação. E, consequentemente, ouvintes, seja lá a religião que vocês seguem, porque todos são bem-vindos, a filosofia, ou simplesmente ser um ser humano de um bom caráter, uma boa conduta, e olhar para o alto, agradecer pela vida, que também é uma bela religião, né, Rô? Então, a gente sempre vai chegar no espiritual.
Então, quando vocês ouvirem o Rodrigo falar, ou quando eu falar sobre essas sutilezas da vida que leva a gente sobre isso espiritual, entendam dentro do meio que vocês vivem, tá? Rô, é o seguinte, eu amo você, esse programa é maravilhoso e está chegando no final, a primeira parte do programa, acredite se quiser, temos 2 minutos, mas eu queria que você fizesse uma consideração sobre essa pauta, sobre essa parte espiritual, porque eu vi que a gente foi e voltou e você fala com cautela por isso, pra gente não talvez o quê? Não desviar a atenção que a pessoa precisa ter dentro da prática? É que, na verdade, quando a gente fala sobre espiritual... Ou é porque é muito profundo quando a pessoa chega com uma coisa superficial a princípio? Não, na verdade, quando a gente fala sobre espiritual, a gente tem que ir com muito cuidado, porque as pessoas, elas ligam espiritual com religião, e espiritualidade é completamente diferente da religião. A espiritualidade é a capacidade do indivíduo de evoluir por si próprio, independente. A religião é religar a Deus, e como você se religa a Deus, você pode procurar uma instituição ou fazer sozinho na sua casa meditando. Então, quando eu falo sobre espiritualidade, até nos vídeos eu sou muito cuidadoso para não invadir o espaço de ninguém. Porque a forma que você enxerga a vida, o seu Deus, ou o seu espírito, o seu lado espiritual, o seu universo, ele é bem diferente do meu. Mesmo assim, a gente se conecta de alguma forma. Então a gente tem que ser cuidadoso para falar mesmo. A gente pode falar de reiki de uma forma científica? Pode. O reiki, ele é uma vibração de baixa frequência, de 4 a 20 Hz, que relaxa as pessoas. É isso. Só que quando a gente, não tem como a gente falar do reiki só na visão do SUS, que é essa visão, que é só para você relaxar. O reiki, ele vai trabalhar em camadas espirituais que muitas vezes vem a sua tristeza profunda, por exemplo, ou a sua depressão. Que aí você tem que olhar e cuidar. Que você tem que olhar e cuidar. Perfeito. Chegamos ao final da primeira parte do Portal da Cura. Então, você que esteve conectado conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Vai lá pegar um cafezinho, um chazinho e volta rápido para seguir esse papo comigo, Paty Kovacic e Rodrigo Zanetti. Beijinhos, até já. E esse dia vai terminar muito, muito bem. Por quê, Jean? Porque estamos juntinhos, conectados, mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então sejam muito bem-vindos, flores, dessa linda tarde de sábado. Quem já estava conectado comigo aqui no Portal da Cura, obrigada pela sua audiência. Quem acabou de entrar, eu sou Paty Kovacic e estou com vocês todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, trazendo assuntos queridos que permeiam aí no mundo das práticas integrativas, terapias naturais, filosofias de vidas e também projetos sociais. Então, tudo que faz parte aí da minha vida, eu vou trazendo um pouquinho dessas histórias, mas também são outras histórias que cruzaram meu caminho de trabalhos com responsabilidade, com constância e com resultado, que divido com vocês. Nenhuma verdade absoluta é fato. Nós somos capazes de transformar a nossa vida, é outro fato. E às vezes a gente precisa estar com o coração e a cabeça aberta para ouvir os sinais que a vida e os nossos anjinhos podem trazer de caminhos que trazem possibilidade de mudar e melhorar. Paty, minha vida tá ótima, tá tudo bem, não tô com nenhum problema, e nem saúde, nem problema de saúde, ok. Mas a gente tem que refletir sobre alguns assuntos, conhecer ferramentas, porque quando estamos bem, é bem capaz que podemos, com uma forma mais serena e responsável, ajudar outras pessoas ao nosso redor que não estão tão bem e aprender com elas. Agora, Paty, realmente, estou precisando caprichar, melhorar a minha vida e desacelerar um pouquinho, então seja bem-vindo tanto quanto os outros e conheçam aqui alguns caminhos que podem ajudar vocês. Todos os sábados eu falo um pouquinho dessa principal prática que permeia a minha vida, que é o método Kovacic. Então, indico aí para vocês conhecerem um pouco mais esse método, conhecerem as pessoas que trabalham com ele, então os pontos de atendimento, e também conhecerem histórias de pessoas que já vivenciaram ele. Ele foi desenvolvido no Brasil há algumas décadas atrás, através do Estevão Kovacic, meu bisavô. De geração em geração chegou até onde estamos. Nos últimos 15 anos, praticamente, a Associação Estevão e Maria Kovacic conseguiu expandir esse trabalho para o Brasil e ao redor do mundo. Então, hoje, muitas pessoas que desejam podem acessar o método Kovacic de forma gratuita, então dentro das regras aí dos voluntários, nos locais onde eles podem ir, ou também eu acho que tem um programa novo, recente, para vocês conhecerem um pouco mais, que são os profissionais parceiros. Então entrem lá no site para vocês conhecerem os locais de atendimento e conheçam mais essa história para poder vivenciar essa terapia natural, sem efeito colateral,
ela que tem uma grande eficácia, mas também que interage muito bem com outras práticas, e também é importante lembrar que deve sempre ser acompanhado através de um médico, tá? Nunca parar seu tratamento médico, e também investigações e evoluções através dos exames, e consequentemente, o que eu gosto de dizer ela é tão boa que ela também potencializa essas outras práticas. Então, ela tira o ser humano ou o ser vivo desse estado de doença e permite que tudo aquilo que for entregue àquele organismo, ele absorva e reaja de uma forma que permita que o corpo por si só, queridos ouvintes, se recupere. Então, por si só, ele elimina a doença e se regenera dentro das condições atuais físicas que o paciente tem, né? Então, você que ouviu um pouquinho disso agora, que faz sentido, vai atrás, conheça um pouco mais. Para você que precisa, ou como eu falei, uma ferramenta que você também pode oferecer a outra pessoa que possa estar passando por esse momento, que é um momento meio apertado, é um momento, assim, de dor, né? Então, para vocês saberem mais sobre isso, o site da Associação Estevão e Maria Kovacic é aemk.org.br. Teve dúvida? Vocês ouvintes aí que têm dificuldade com a internet, liguem para mim, mandem um WhatsApp que eu mando essas informações, eu mando sempre o site, eu mando os links dos vídeos da terapia e de cuidados, tá bom? Para facilitar a vida de vocês, para vocês conseguirem mais rápido ter acesso aí a um local de atendimento. O meu telefone é 955955465. Então, é 955955465. Lembrando que estamos aqui juntos nessa tarde, através do oferecimento, também é importante falar isso, oferecimento do Instituto Klingelfus. Então, o Instituto Klingelfus de Oftalmologia, localizado aqui na Avenida Paulista, ele cuida da sua saúde ocular. Lá tem uma equipe médica de extrema competência, né, para tratamentos clínicos, cirúrgicos, também tem toda uma área de exames de diagnóstico, tá? Então, você que precisa desse suporte para catarata, glaucoma, doenças da retina ou está em investigação, chegue um pouquinho aqui, se conecte com a gente, com uma equipe de extrema competência para ter esse diagnóstico seguro, um tratamento também coerente com aquilo que você precisa. Localizado na Avenida Paulista, precisando de informações, por favor, entre em contato comigo. É 955955465. 955955465. Então, a este oferecimento e a outros patrocinadores, meu muito obrigado por permitir essa nossa conversa. E, sem mais delongas, eu vou trazer o nosso convidado novamente, agradecendo, aliás, desculpa, não só o pessoal do Instagram, mas o pessoal aqui do YouTube, que vem crescendo a audiência, o YouTube da Vibe Mundial. Obrigada. A Cristine Veras aqui mandou uma boa tarde, um beijo pra gente. Obrigado. Tá curtindo o programa, então obrigada, Cristina, obrigada a todos que estão aí online. Sigam conosco aqui, vendo a nossa carinha e dessa pessoa maravilhosa. Então, enfim, Rodrigo Zanetti, seja bem-vindo novamente, Rô. Obrigado, Paty. Conta aí pra turminha que se conectou agora, o que a gente tá conversando, hein? A gente está falando sobre a vida integral, né? Assim, numa questão de você observar o que você come, o que você faz, se observar, não observar o outro, né? Ótimo. Eu tenho um ponto que eu acho que é importante a gente trazer assim. Tem uma cliente que olha para mim, sempre fala para mim assim, nossa, como você é calmo. Ela sempre fala para mim. E eu falo para ela, eu não sou calmo, eu estou calmo. Eu me mantenho calmo, eu tento permanecer calmo. Mas a minha natureza, eu sei que ela é uma natureza de uma pessoa irritadiça. Então, quando a gente olha uma pessoa, por exemplo, que assim, eu tô aqui falando sobre reiki, a gente tá há 30 minutos falando sobre reiki, falando sobre um monte de coisas, as pessoas vêm às vezes com uma postura, falando, porque minha vida, que eu fiz isso, e fala nas redes sociais. Gente, isso não existe, né? A gente tem que falar e trazer, assim, que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu também tenho diversas questões. E aí, a gente sempre fica se comparando com pessoas, essa pessoa tem tudo resolvido. Não, ela não tem. A diferença é que quando você tem uma ferramenta de suporte, como o reiki, como a terapia Kovacic, como, assim, qualquer outra terapia que é uma integrativa, florais, o que você trabalhar, você tem ferramentas de escape ou ferramentas de resolução desses seus pontos diários. Então, assim, eu tenho ido na academia todos os dias, que a gente estava conversando. E ele tá maravilhoso, gente. Eu tenho ido na academia todos os dias. E aí você pensa, todo dia eu quero ir? Não. E aí, isso é só academia. Mas aí você pensa assim, às vezes eu tenho um monte de coisa para fazer. Todo dia eu quero fazer, todo dia eu quero ir atender meus clientes com a maior vibração. Não, tem dia que eu não tô legal. Né? Tem dia que a gente não tá legal. Só que
você para, você reflete, por que eu não tô legal? Qual que é o gatilho que me deu hoje? O que aconteceu comigo? O reiki, ele acalma meu coração, o reiki me ajuda. Então eu vou lá, paro 5 minutos, faço um reiki, às vezes o mal-estar, o mau humor, ele passa. Então a gente tem que parar de desmistificar e colocar pessoas em patamares que muitas vezes as pessoas... a gente fala, nossa, eu nunca vou ser desse jeito. Uhum. Não, às vezes a pessoa está assim, muito Nossa. próxima de você em sentimento, só que às vezes ela só se observa um pouco mais. Nossa, Rô, eu adorei isso, porque eu sempre falo aqui no programa, a gente tem capacidade de mudar a nossa forma, né, de ser, a forma de relacionar, a gente tem capacidade de, por si só, de curar os males Sim. da mente, do coração e do físico. E isso que você está trazendo hoje é tão legal, porque olhar só para fora, e infelizmente nessa cultura de comparação, né, faz com que a gente acredite superficialmente que somos incapazes. Sim. Eu queria brincar rapidinho. Você falou, todo mundo acha você super calmo e por dentro você tá bombando, né? Esse é Rodrigo Zanetti mesmo da escola, turma. Agora, o pessoal que me ouve aqui, nossa, Patrícia, mas você fala rápido, você é agitada, você é resolutiva, você tal. Quem tá no meu dia a dia, sabe, quando eu chego em casa, eu adoro ficar em silêncio. Eu ouço a conversa das pessoas, eu ponho uma música de fundos, de preferência reggae, uma música brasileira, enfim. E esse é o meu momento de apreciar e desfrutar aquilo que eu cultivei, que eu trouxe para mim. A forma que eu preciso entregar aquilo que eu acredito, ou que, graças a Deus, tem algumas pequenas competências, é essa forma, enérgica. Porque a gente tem muito trabalho e pouco tempo. Exato. Mas se as pessoas tomarem ao pé da letra o meu tom de voz aqui, ou eventualmente alguma coisa que eu exponho de trabalho, vão achar o quê, né? Que eu tenho que estar ligadão, que eu tenho que ser alegre que nem ela, que eu tenho que... Exato. Tem que chegar fazendo barulho. Legal, obrigada, Rô, por trazer isso para os ouvintes. Imagina, eu tô com uma proposta, assim, eu tô fazendo um e-book sobre práticas espirituais, assim, como você consegue trabalhar. Esse e-book vai ficar pronto, acho que na semana que vem. E ele fala sobre quais são as práticas mediúnicas e como você vai usar as 12 leis universais do karma para você ativar a sua mediunidade. Então eu fiz, assim, tá super bonitinho, só que aí na hora de chegar para a edição, perguntaram, como é que você quer fazer essa edição? Eu falei, moderna. Eu quero tirar os estigmas. De que só a jovem bruxa que tem acesso, de que só as pessoas calmas. Não, gente, você consegue ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que pratica reiki, uma pessoa que toma floral todo dia e tá aí na sociedade fazendo as coisas. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui iniciado no reiki com 21 anos. Não era mais adolescente, mas eu ia muito para festas. Eu fazia reiki, às vezes, na balada. Porque aí tinha um amigo meu que bebeu demais, aí eu falava, não, vamos lá, vamos fazer um pouquinho. Então, essa sempre foi minha prática. O quê? Como assim? Exatamente. Então, eu sempre trouxe para mim, dentro de tudo, independente da situação, e aí eu sempre ouvia muitas pessoas com muitos misticismos, assim, não pode fazer reiki no banheiro, não pode fazer reiki de roupa preta. Eu sempre uso roupa preta, eu atendo as pessoas de roupa preta porque eu me sinto bem. Então eu quero atender uma pessoa com uma roupa que eu me sinta bem. Então eu não ligo para cores, eu ligo para a prática em si. Nada adianta cores, locais, Exato. Flores, pedras, se a intenção não existir e a disciplina, né, do comprometimento não estiver lá, né? A intenção é a chave, assim, porque eu falo, eu lembro que quando eu ouvi da primeira vez, você não pode fazer reiki no banheiro, a minha primeira pergunta foi, e se alguém tiver com uma dor de barriga, ou se eu tiver com uma dor de barriga, eu não posso fazer reiki na minha barriga, no banheiro? Uhum. Então não é uma prática que eu quero usar. Por quê? Restrição, né? Então, são restrições. Porque o banheiro não é um lugar com energia boa. A questão é, a energia do banheiro, a energia da sua casa, a energia do teu carro, ela vai de acordo com a sua energia. Ela vai... está acontecendo muitas coisas na minha casa. Minha casa ela não está boa. Estou sentindo que tem alguma presença na minha casa. Isso eu sempre ouço. Né? Assim, é a sua sombra, meu filho. Eu tô sentindo que tem alguma coisa. O pessoal vem, às vezes me chama e fala assim, você consegue mandar um reiki pra minha casa? Ou passar alguma coisa pra defumar? Assim, primeira pergunta é como você tá. Porque se você não tá bem, a sua casa não vai estar bem, o seu relacionamento não vai estar bom. Por que você tá dando chance pra isso entrar? Eu vou fazer só uma observação, Rô, você complementa, me corrija. Mas assim, turma...
Um dia ou outro a gente pode estar triste, um dia ou outro a gente pode estar reflexivo. Sim. Quando a gente fala que você não está bem, ou sua casa, consequentemente, não vai estar bem, é uma constância nesse, tá? Então, é cultivar a raiva por muito tempo, é Sim. cultivar a tristeza por muito tempo, é ter consciência que você está vivendo um estado emocional e a qual você não deseja mudar. Consequentemente, tudo começa gradualmente ao seu redor vibrar isso e traz a expressão disso, tá? É isso que ele quer dizer. Não é um dia de tristeza, tá? Não é um dia de muita raiva ou frustração, indignação que a gente vive. Mas a gente toma consciência e faz o quê, galera? Reage. Então ele tá falando disso. Quando a gente constantemente tá frustrado, com raiva e gera essa impregnação da raiva nas coisas. É um exemplo, tá? Exatamente. É muito saudável a gente sentir raiva, a gente sentir tristeza, é saudável. Né? Porque nós somos seres humanos, a gente é de carne e osso. Mas o que a gente faz com isso? O que eu vou fazer com toda essa bola de sentimento que na boca do meu estômago? Então, para quem é reikiano, você sabe, no nível 1, no nível 2, eu falo, se você está com uma bola no estômago, põe a mão na sua barriga e manda reiki para isso que ela se dissolve. E ela dissolve mesmo. Então você tem como você fazer coisas com relação a isso. Só que se essa bola de nervoso está vindo todos os dias, essa bola ela já não é mais a causa, ela já é um sintoma. É um sintoma do que você não está resolvendo. Né? Tem muita gente que fala assim, eu tenho ansiedade. Ansiedade, ela é um reflexo. É porque eu trato minha ansiedade. Só que se você está tratando sua ansiedade, é porque provavelmente você não está olhando para o seu apego. Porque o apego gera ansiedade. Você quer as coisas do seu jeito, da sua hora, da sua forma, e não ter isso gera raiva e ansiedade. Então, quando a gente vai tratar uma ansiedade, eu trabalho isso muito na terapia cognitivo-comportamental, eu vou olhar primeiro raiz da ansiedade, raiz da tristeza. Porque eu não vou olhar para a ansiedade e para a tristeza. Eu vou lá para trás, para a gente poder ver, mas o que você está pensando, ou o que você não resolveu, como você gostaria que sua vida fosse. E aí eu trago. Aí eu volto para mim, porque a gente vem sempre com esse discurso, mas a gente tem que voltar para a gente mesmo. Que eu tenho a minha vida resolvida? Não. Eu tenho crise de ansiedade? Às vezes sim. E aí quando eu tenho crise de ansiedade, quando eu tenho alguma coisa, eu volto para mim e eu falo, por que eu tô assim? Eu não deixo o estado se arrastar, igual você falou. Sim, sim. Né? Por que eu tô apegado no que eu gostaria que fosse? Quando você empreende, por exemplo, e eu não sei se quem está ouvindo agora é empreendedor. Deve ter um monte desses aventureiros. Eu sei, por empreender também, o quanto é difícil, como é difícil você querer desistir todos os dias. Ai, Deus. E quando um cliente vem e se conecta, eu me conecto com essa verdade dele, eu falo, eu sei o que você está falando. Só que você vai desistir? Não. A vontade você tem? Tenho. É a mesma coisa, eu não quero ir para academia, eu vou... É aquilo que a gente estava falando no começo, a dieta. Então, como está o seu entorno? Ele está te colocando para frente para você poder lutar contra isso, ou ele está te colocando cada vez mais para trás? Sim. Né? E aí, a gente fala de olhar para esse entorno, a gente falou da ansiedade, e Rô, tudo bem, não quero que ninguém, entre em parafusos, ouvintes. Como que a gente dá esse primeiro passo? Primeiro passo... Eu sei que tá errado, já entendi o que o Rô tá falando, mas por onde eu começo? Se tá muito grande para você, você procura ajuda. Primeiro passo. Assim, se você acha que quando você olha para o espelho ou você pensa sobre isso e fala, não tô conseguindo lidar, você fala, preciso de ajuda. E aí você busca essa ajuda. Se está administrável, você começa fazendo meditações de mindfulness, por exemplo. Você acorda todo dia 5 minutos mais cedo, você respira fundo por 5 minutos, pensando como eu posso melhorar, como eu estou hoje, em que parte meu corpo está tenso, como é que eu posso relaxar essa parte do meu corpo, por que eu estou com dor nesse lugar. Por exemplo, se você tem problema de intestino preso, tem uma menina que eu atendo que ela tem problema no intestino, assim, que ninguém acha a causa. E aí eu falei uma coisa pra ela, eu falei assim, quando o teu intestino dói, pensa, como você estava se sentindo naquela hora. Ou como você se sentiu na semana e aí na sexta-feira doeu seu intestino.
Então você tem que... o primeiro passo para você sair do estado que você está é a observação. É a observação, porque quando você sabe o que você está lidando, você sabe o que você tem que fazer para sair disso. Perfeito. E o segundo passo é chegar em você. Pode chegar. É iniciar no reiki. Pode ser iniciar. Mas um segundo passo para isso, se você quer lidar com isso sozinho, é você buscar, assim, uma vez que você sabe o que está acontecendo com você vai buscar ferramentas que te ajudam a resolver isso. Seja a ferramenta que for. Porque se eu estou lutando com alguma coisa no escuro, eu preciso fazer tal coisa, mas você sabe o que você tem? Você já se observou? Você foi procurar uma ajuda? Você ainda não sabe. Então, é a mesma coisa. Você chega no hospital, você fala, estou com dor. Tá, aonde? O que dói? Justamente. E é a mesma coisa com o sentimento. E a dor, gente, ela é lógico, né? O começo de uma trajetória grande que pode chegar na doença, mas é um sinal que o corpo dá que, de alguma forma, você excedeu o limite e, mais uma vez, de algum aspecto, de alguma forma, você cedeu o limite. Então, observar essa dor também é importante, né, Rô? Porque é o seu corpo pedindo para você dar um passo para trás e olhar que sentimento e que emoção fez com que aquilo acontecesse. E as doenças, mais uma vez, é um alarme que realmente chegou ao limite. E eu gosto de lembrar que as doenças, elas precisam, lógico, serem direcionadas, serem cuidadas com responsabilidade, turma, mas também elas precisam serem tratadas com cautela, esperando os seus resultados no tempo certo, porque da mesma forma que estamos juntos, né, vivenciando e aprendendo algo, a doença, quando ela já está instalada, com a persistência, então, de comportamentos e outros fatores, né, Rô, existe um motivo pela qual ela está lá. Então, olhar também com mais carinho a doença, gente, e não com tanto, lógico que é compreensível o desespero de um diagnóstico, mas assim, olhar, assimilar aquilo e reagir. Eu só trouxe esse pensamento porque as pessoas falam muito sobre a doença, ficam preocupadas com o prognóstico, principalmente aí quando a gente fala de câncer, né, Rô, que é muito nosso público, e elas procuram desesperadamente a cura física. Talvez a cura física chegue, ou seja, talvez aquele diagnóstico mude, mas se o destino não for mudar o diagnóstico, se o destino for viver essa doença e aprender com ela, tá bom, turma? Mas voltando ali um pouquinho mais pra frente... Posso só fazer um ponto com relação a isso? Claro. Eu vejo muitas pessoas falando assim, principalmente com relação ao câncer, porque o câncer tem a ver com mágoa, porque a pessoa ficou muito triste. E eu queria trazer um pouco o não julgamento para isso, que eu acho que é o principal, porque muitas vezes a pessoa ainda se sente culpada porque ela deixou chegar em tal aspecto. Então, não tem isso. Cada um está passando pela experiência que precisa passar, e o primeiro passo é você se libertar, inclusive, do que você acha sobre você também, com relação a isso. Esquecer o que as pessoas falam. As pessoas elas tentam ajudar, mas acabam sendo cruéis com relação a diagnóstico, assim, o que for, que a pessoa tem. Ela fala, porque essa pessoa hoje, ela tem problema na coluna porque ela é muito rígida. Tá, ótima constatação, e agora? Sim. Né? E sabe que interessante? Você falou sobre o integral, né? Quando você ouve alguém sabe da infância, da adolescência daquela pessoa, se ela limpou o chão 10 anos da vida, né? De 4 no chão, ou carregou peso, e hoje é uma pessoa que vive outra situação, enfim. Isso que você falou é maravilhoso, obrigada, Rô. Não trazer mais sofrimento aonde já vai existir algum tipo de dor, até acontecer a assimilação. O que tira a escuridão? A luz. Então, se eu vou tratar alguma escuridão, eu não posso pôr mais escuridão. Eu tenho que pôr luz. E aí são sentimentos bons, positivos, energia positiva. É luz. Então, assim, uma pequena chama de uma vela já ilumina uma sala inteira escura. Então é isso que a gente tem que pensar. Se você fica se culpando por alguma coisa, você vai continuar contribuindo com a escuridão. Não falei pra vocês, ouvintes, que ele é maravilhoso? Não falei? Não falei? É por isso que eu amo esse moço e por isso que eu tenho muito orgulho e gratidão pela sua presença, Rô, na minha vida e hoje principalmente na vida aqui dos nossos ouvintes que puderam compartilhar conosco esta tarde de sábado maravilhosa. Então, muito obrigada para vocês. Rô, temos 3 minutinhos à frente. Obrigada por encerrar o programa tão lindo, iluminando o nosso sábado. Eu queria, desses 3 minutos, rapidinho, trazer informações
direto da escola, sobre o Reiki. Está chegando aí uma nova turma de iniciação, ouvintes, em maio. Eu vou estar presente nessa turma e vou levar algumas pessoas que estavam vinculadas comigo. Se Deus permitir, vai ser uma bela iniciação. Mas diga para o pessoal como que funciona e esses acessos, por favor. Tá, vocês podem me encontrar no Instagram, né? Instagram, arroba Escola Anima. YouTube é a mesma coisa, Escola Anima também, tem um canal. E vocês podem também me procurar no meu WhatsApp, que é 11 93304 8039. Repita. 11 93304 8039. Rô, é muito difícil, complicado essa iniciação do Reiki? Quanto tempo dura? Dura um dia. O curso de Reiki nível 1, hoje eu otimizei para um dia apenas, então eu começaria às 9 da manhã, vai em torno de umas 4 da tarde. Você só não pode comer carne num dia anterior, tomar bebida alcoólica, super simples. Sexo? Pode. Tá. Pode. Se te fizer bem, recomendo. Manda ver. E aparecer lá. Se na verdade combinar comigo antes, eu vou passar todas as instruções, mas não tem muito problema não. No final desse dia, o que eu vou poder fazer? No final desse dia, você vai poder fazer Reiki em você e tudo que sua mão encostar. Tudo que a minha mão encostar? Sim. Então, ou seja, vai o meu marido, o meu cachorro, a minha casa, comida. Sua comida, a mesa que você trabalha, o cristal que você tem em casa e tudo. E aí você passa, assim, esses exercícios até para sugerir, aumentar a nossa imaginação, como você fala, aonde a gente pode praticar. Esse curso, ele é online, ele é presencial? Ele é presencial, ele acontece na Escola Anima mesmo, é uma sala que eu tenho. E provavelmente vai ser na terceira semana de maio. Maravilhoso. Terceiro sábado de maio. Terceiro sábado de maio. Isso. Então, é um curso de um dia de duração, agora, em 2023, fazendo presencial. E ao final do dia eu vou poder cuidar de mim e daqueles que estão próximos a mim. Completamente. Lindo. Você entrega material também para leitura? Eu entrego material para leitura, uma apostila completa, certificação também, certificação pelo Instituto Internacional de Reiki, que eu faço parte. Então, e quem quiser fazer Reiki no exterior também, eu faço certificação em inglês, o que precisar também. Para poder levar junto, Para poder levar junto. Gente, vocês vão sair ainda com certificado. Não que precisamos de títulos nessa vida, mas também não podemos inibir possibilidades futuras, certo? Rô, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, quem perdeu aí os contatos que o Rô passou, vai estar no meu Instagram postado esse programa de hoje. E tem mais coisa antiga dele lá. E no próximo mês eu vou xeretar um pouquinho mais esse assunto, visitar esse assunto com vocês. Fiquem tranquilos, que Deus ilumine você, abençoe você, Rô, todos aqueles que estiveram conectados conosco aqui através das ondas da Vibe Mundial, e espero vocês sábado que vem para seguir esse programa comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura. Grande beijo no seu coração e sigam cada vez mais calmos, conscientes, fazendo as escolhas aí através de um coração tranquilo. Beijo, beijo, até lá, valeu!